Boa noite, queridos irmãos. Shalom Aleichem, que a paz esteja com todos. Os irmãos, por gentileza, pode esperar mais um pouquinho de pé. Só para você se soltar um pouco, tá? Tô brincando, pode sentar. Muito bom ver pastor Eudes, digníssima esposa, família. Existe um ditado judaico que diz que a melhor forma de você ver Deus na vida de alguém é depois de um tempo, quando você retornar a vê-lo, você perceber que houve uma evolução. Eu vejo a mão de Deus sobre esta casa, sobre esta família, este homem. O único defeito do Senhor é que o Senhor é corintiano. Mas nem tudo é perfeito, né? Eu fiz uma pesquisa profunda sobre isso. Descobri que quem fundou o Corinthians foi Caim. Estou brincando. É que eu sou palmeirense. Né? Glória a Deus pela sua vida. Olha aí. Senti um fogo maravilhoso. Tem corintiano aqui? Calma, não quebra nada, calma. Eu só perguntei se tem corintiano. Levanta a mão devagarzinho os corintianos. No final, vamos fazer uma fila. Eu vou expulsar esse mal da sua vida. Deus te trouxe aqui para te libertar hoje. Eu estou brincando, é claro, mas é um prazer. Lucas, capítulo de número 4. Lucas 4, do 1 até o 13. Quem encontrou, diga glória a Deus. Verso 1. E Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo no deserto. E durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu, ao fim dos quais teve fome. Então lhe disse o diabo: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Porém Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o levou a um momento e lhe mostrou todos os reinos do mundo. E lhe disse: dar-te-ei toda esta glória e esta autoridade e todos os reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu. Então Jesus lhe respondeu: está escrito,
somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, pula daqui de cima, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em nenhuma pedra. Então Jesus lhe disse: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E passadas de todas essas tentações, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Amém? Desde 1945, nunca a humanidade esteve tão em alerta como nos dias de hoje. A iminência de uma terceira guerra mundial preocupa os grandes líderes das grandes nações. Desde o findar da Segunda Guerra Mundial, apenas um episódio em 1960 colocou em risco a humanidade inteira. Quando a Rússia colocou na Baía dos Porcos, lá em Cuba, uma base militar. E então aconteceu um desgaste entre União Soviética na época e Estados Unidos da América do Norte. Quando a União Soviética se dissolveu em 1989, parece que a humanidade soltou o fôlego que estava preso como um sinal de alívio, dizendo: vamos ter centenas de anos de paz na terra. Mas não demorou muito. A palavra guerra ressurge de novo, em letras garrafais nos quatro cantos do planeta. Estamos em uma eminência, em estado de alerta. O mundo inteiro está olhando para o Oriente Médio. Desde o ano passado, Israel tomou uma decisão: riscar do mapa todas as ameaças, diretas e indiretas, e assim tem o feito. As guerras famosas de mídia, Israel contra Hamas, Israel contra Líbano, Israel contra os Houthis do Iêmen, e agora Israel atacando o Irã. Não obstante isso, a invasão que já duram quase 4 anos e alguma coisa, russa na Ucrânia. Mas existem outras guerras mais que não são midiáticas. A guerra extensa e civil da Síria com Bashar al-Assad, a guerra da República Democrática do Congo, da República Democrática do Congo do Sul e muitas outras calamidades assolando o mundo. Guerra, guerra e guerra. Por que tanta guerra? Porque este é o mundo da guerra. A guerra existe e nunca vai deixar de existir, porque aqui é o habitat dela. Este mundo foi criado para ela, e a guerra aqui vive. Quando nós olhamos para a Bíblia, não é diferente. A Bíblia é o livro da guerra. Em todos os livros dos 66 que compõem o conjunto, há pelo menos uma descrição de uma batalha. De Gênesis até o último, o Apocalipse. Guerras e mais guerras. Está aqui no manual. E um dos nomes do Deus que nós amamos e servimos é Adonai Tsavaot, o Senhor dos exércitos. Eu poderia descrever muitas guerras. Poderia falar, por exemplo, da guerra em que Abraão miraculosamente vence 5 poderosos reis. Poderia falar das guerras que os
sírios, que os assírios, que os persas, por várias vezes cercaram Jerusalém. Poderia falar de guerras e mais guerras, mas olha só, uma das mais famosas, a grande batalha entre Davi e Golias. De um lado o exército judeu, do outro lado os filisteus, em uma guerra simbólica. Manda o seu melhor soldado, nós mandaremos o nosso. Para que ninguém lute, eles lutem. Quem vencer dos dois será o vencedor de toda a batalha. Parece poético, parece conto de Hollywood. A guerra vencida por Moisés apenas com um pedaço de madeira na mão, humilhando a maior potência do mundo antigo civilizado. Guerra, guerra e guerra. Todos nós vivemos guerra. Quando você abre a porta da sua casa, amanhã, pela manhã, você sabe, estou indo para a guerra, estou indo para a batalha. Por isso que quando alguém te chama guerreiro, aceite. Soldado, aceite. Porque este daqui é o mundo da guerra. Paz não é nada deste mundo. Este mundo não existe paz, nem sossego. Porque Jesus disse, a paz desse mundo não tem nada a ver com a minha. Porque a paz desse mundo é um engano, é um engodo, é passageira. Mas eu vos deixo a minha paz. A minha paz não é deste mundo, a minha paz é de outro mundo. É uma paz no meio da guerra, que é uma constante. Todo dia estamos guerreando, lutando. E não é só guerras militares espalhadas pelo mundo. Não são só guerras políticas, guerras de ideais, guerra de filosofia, guerra religiosa. Não, são guerras próximas de nós, tão próximas que estão aqui dentro. Uma das guerras maiores que existe é aquela que nós lutamos contra nós mesmos, todo dia, aqui. Aqui acontecem as maiores batalhas, as maiores disputas. Parece que elas não têm fim. Quantas vezes você teve que lutar contra você mesmo? Guerras que não acabam. Mas, Akiva, por que o senhor está falando isso? O senhor leu a tentação de Jesus no deserto e agora está pregando de guerra? Porque a tentação no deserto é um título mal dado pelos comentaristas. Porque se fosse eu colocaria a grande batalha. Em vez de colocar tentação no deserto, eu colocaria a grande batalha. Por quê? Porque o texto que nós acabamos de ler não foi uma simples tentação. Foi uma batalha decisiva, que mudou a nossa vida e influencia a nossa vida até hoje, 2000 anos depois. Quando Deus decide retomar o território do mundo, Ele sabia que o mundo estava invadido por um ser, e agora Deus decide retomar. Deus não chamou o seu mais poderoso querubim, Deus não chamou o serafim, Deus não chamou um arcanjo, muito menos um anjo. Deus pegou o seu melhor soldado. Deus pegou o seu mais preparado comandante e disse: será uma guerra simbólica, quem vencer o outro fica com tudo. Então Deus enviou Jesus ao mundo. O diabo sabedor disso, porque o diabo sabe de muito mais coisa do que nós. O diabo não chamou o seu demônio mais forte. Ele disse: não, nessa guerra não vai dar para os demônios, então vou eu mesmo. E ele mesmo em pessoa vai para o embate. Isso daqui que você acha que foi só um bate-papo no deserto, foi a batalha
a maior batalha da história da humanidade. Porque você não estava lá, você está aqui. Mas se o seu Senhor não tivesse vencido essa batalha, nem aqui você estaria. Ele lutou há 2000 anos atrás, por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. A Bíblia vai dizer o seguinte: Jesus jejua 40 dias e 40 noites. E o texto é claro quando ele diz assim: no findar dos quais teve fome. Veja só o inimigo, o opositor. Ele não atacou Jesus no primeiro dia do jejum, nem no segundo, nem no terceiro, nem no 16º, nem no 18º, 29º. Ele esperou o 40º chegar e Jesus será assolado pela natureza humana. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus teve fome. Ele esperou Jesus ter fome. Ele esperou a vulnerabilidade do seu oponente. Fome. O verbo estava dentro de uma carcaça humana, sujeito a ela. Então ele esperou a carcaça pesar. Teve fome. Seres espirituais não sabem o que é fome. Seres espirituais não sabem o que é sede, o que é sono, o que é vontade. Mas o oponente está debilitado porque está na matéria. E esse sabia disso. É tão, entre aspas, injusto, porque o inimigo não está incorporado em nada. Ele continua na mesma condição espiritual que o tem. Mas Jesus não. Jesus despojou-se da sua glória, se esvaziou, se submeteu à humilhação de encarnar, de ficar ancorado no mais baixo nível de percepção, que é a matéria. É injusto a batalha. Então aqui está a astúcia do inimigo. Ele espera a debilidade chegar, se aproxima de Jesus e presta atenção no que ele diz: se tu és o Filho de Deus. Esse se não é o mesmo de Deuteronômio 28, que diz: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Esse se de Deuteronômio é condição. Se você ouvir e obedecer, vai vir as bênçãos. Se você ouvir e não obedecer, vai vir as maldições. Aquilo lá é condição. Mas o se de Satanás não é condição, é dúvida. Como é que o seu inimigo começa uma peleja contra você? Primeiro, colocando dúvida. Porque Deus é um Deus de certeza. E tudo que é duvidoso não vem de Deus. Então ele quer fazer o quê? Colocar dúvida em Jesus. Se tu és mesmo quem você diz que é. Olha que coisa forte. Se você é o Filho de Deus, então você tem poder. E você pode transformar essas pedras em pães. Vamos conjecturar. Então, Jesus, para que você está passando fome, rapaz? Você tem poder para fazer tudo. É simples. Deserto é lugar de pedra. É só você pegar uma pedra dessa, transformar em pão. Olha a frase: suprir a sua necessidade, resolver o seu problema, matar a sua fome e resolver, e acabou. Veja a sutileza. Eu aposto, se fosse qualquer um de nós aqui, na hora, tendo poder, a gente transforma na hora.
Porque para nós a necessidade é maior do que o propósito. Mas alguém que sabe por que veio a este mundo, alguém que sabe o porquê está aqui, se submeteu, ele sabe que o propósito é maior do que a circunstância, é maior do que a necessidade. Eu vou falar 3 coisas aqui que faz servos de Deus perder batalha. 3. Essa é a primeira. Cuidado com as suas necessidades. Necessidade é uma pauta viva no ser humano. Todos nós estamos sujeitos a ter algum tipo de necessidade. As necessidades fisiológicas são básicas. Ninguém aqui vive sem comer, ninguém aqui vive sem beber, ninguém aqui vive sem dormir, ninguém aqui vive sem ir ao banheiro, e para os adultos, ninguém aqui vive sem cruzar. Coisa de bicho, que nós somos animais. Não, isso está embutido no pacote, está aqui dentro. Essa é a miséria da existência humana. Sabe, senhoras e senhores, tem coisa que Jesus fala que os seus ouvintes não entendem. Quer ver Jesus falando de miséria existencial? Preste atenção. Poucos dias antes de morrer, uma mulher invadiu a sala com um vidro de perfume, jogou nos pés dele, e o tesoureiro olhou aquele perfume, 1 ano de trabalho, e disse: que pena, que desperdício, era melhor dar para mim, que eu vendia, pegava o dinheiro e dava para os pobres. O comentarista diz, ele disse isso porque era ladrão e roubava da bolsa. Todo ladrão nunca disse que é ladrão. Mas Jesus olhou para aquele homem e disse: deixa ela. Aqui é que está a grande frase. Ele diz assim: deixa ela, porque os pobres vocês sempre terão convosco, mas a mim nem sempre tereis. Você já leu 1000 vezes isso e achou que Jesus estava falando da morte dele, não é? Mas não é isso que ele está falando, não. Ele está falando da condição miserável do ser humano. A pobreza que ele está falando não é financeira, é a pobreza e a miséria existencial de cada um de nós. Você pode ter 5 milhões no banco agora, mas se você ficar 3 dias sem tomar banho, você fede mais do que uma fossa. Você pode ter 10 milhões de reais agora, mas não aguenta ficar 3 dias acordado. Então ele não está falando de dinheiro, ele está falando da miséria que é depender de pão para existir, de água para viver. É miséria, porque no mundo espiritual, os seres espirituais não precisam de nada disso para eles serem quem eles são. Não tem miséria pior do que essa. Vou falar uma coisa que é uma miséria. Por exemplo, o entregador da luz chega lá e entrega uma conta lá na sua porta, escrito embaixo: sujeita a corte. Ou seja, Satanás, o diabo está se levantando contra mim. Olha lá, sujeita a corte. Quer me envergonhar, diabo, né? Aí Deus manda uma providência financeira, você vai lá e paga as 3 contas, pronto, já não está mais sujeito a corte. Aí você pega as contas, vem aqui, fala aqui: ó pastor, ó, envergonhei o diabo, tá vendo? Paguei as contas, olha, sem vergonha foi envergonhado. Mês que vem o entregador está lá com a conta nova para você. Quer dizer que você não vai conseguir viver sem pagar a conta. Por mais que você pague, elas sempre estarão lá, batendo na sua porta. Quando ele vira para Jesus, ele diz: atende a sua necessidade e transforma as pedras em pães. Olha para mim. Eu estava vendo aqui o pastor cantando essa música da minha época, década de 90. Pelo Senhor marchamos. Muita gente não conhece, só quem é velho como eu. E eu fiquei olhando como a igreja nesses 30 anos mudou tanto. Porque hoje os
Os pregadores estão apelando, dizendo: vem para cá, porque aqui Deus está transformando pedra em pão. Vem para cá, porque se você vir para cá, os seus problemas todos serão sanados e resolvidos, porque aqui Deus transforma pedra em pães. Se a gente for pregar o que é a verdade, nós vamos pregar o seguinte: Deus pode transformar as pedras em pães, mas Ele não vai transformar as pedras em pães. Nunca caia na tentação de dizer: Deus, eu vim aqui para o Senhor transformar todas as pedras da minha vida em pão. Eu preciso resolver isso agora. Deus tem poder para fazer isso, mas Ele não vai fazer. Sabe por quê? Porque pedra não pode ser transformada em pão que entra pela boca e sai por lugares escusos. Pedra não. Pedra, quando existe na nossa vida, é para a gente juntar e levantar um altar que glorifica o nome do Senhor, que exalta o nome de Deus. Pão é passagem, é passageiro, vai precisar de ter sempre. Pedra não, é para sempre. Então, olha só, nunca caia na tentação de condicionar a sua espiritualidade em resolver as suas necessidades. Para que existe uma casa de oração? Para a gente entrar aqui e agradecer a Deus, independente da circunstância que nós estamos passando. Agradecer quando tudo vai bem, agradecer quando tudo vai mal. Independente disso, Ele vai continuar sendo Deus na nossa vida. Tem gente me ouvindo aqui que está perdendo uma guerra, está apanhando mais do que sovaco de aleijado, apanhando porque não consegue lidar com as suas necessidades. E não falo só de necessidade financeira, necessidade fisiológica. Eu falo de necessidades psicológicas, necessidades amorosas. Tem gente que se sujeita a se arrastar como uma víbora, porque não consegue lidar com as suas necessidades amorosas. Está perdendo, sabe por quê? Porque a necessidade está na frente do propósito. Cuide das suas necessidades. Olha só o que o teu Senhor fez. Morrendo de fome, Ele olhou e disse: nem só de pão vive o homem, mas o homem vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Você não vive de pão, você vive disso aqui, de palavra. Por que o diabo quer roubar a palavra? Porque ele sabe que você depende dela para ter vida. Então ele quer roubar a palavra. Olha o que vai acontecer quando Jesus declara essa frase. O que acontece? O diabo coloca o rabo entre as pernas e sai. É isso que ele faz? Não. Ele simplesmente não desiste do embate. Então ele maquina. Veja só como vai aumentar o nível de astúcia. A segunda tentativa dele é uma das mais duras. Porque, preste atenção, eu vou lhe explicar. Para que Jesus veio ao mundo? Para salvar e buscar o que estava perdido. O que estava perdido? A humanidade, não só isso. Não só isso. Jesus é chamado na Bíblia de segundo Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão era dono do mundo. Quando Deus fez o mundo, Deus criou Adão, colocou no centro e disse assim: você é o dono. E os nossos sábios dizem que Deus coroou, porque o dono da terra usa coroa. Deus coroou Adão de glória, de modo que tudo que existia na natureza, antes da queda, se submetia à autoridade daquele ser chamado Adão, porque ele estava coroado com uma glória que nenhum outro ser tinha. Isso é forte demais. Então, onde Adão passava, a natureza reconhecia que ele era o dono, inclusive a serpente. E a serpente tinha um plano: tomar a coroa de Adão e a autoridade do mundo. Veja a segunda tentação. Levou Jesus a um monte,
o texto é muito profundo, diz: e por um momento mostrou toda a glória e os reinos da terra. Preste atenção, esse momento é fora do tempo. O que o diabo mostrou para Jesus foi a glória do mundo no passado, no presente e no futuro. Não foi só aquela glória ali do bairro, não, foi do planeta. E ele disse para Jesus: tudo isso é meu, porque me foi dado. Eu pergunto para você, quem foi que deu para o diabo? 1, 2, 3? Não foi Deus. Quem deu foi Adão. Então Satã diz assim: tudo isso é meu porque me foi dado. E eu sei, Jesus, que você veio aqui para restabelecer o reino que Adão perdeu. Eu sei que você veio aqui buscar o mundo para você de volta, né? Então, já que você veio aqui para lutar comigo por causa do mundo, e o Evangelho diz que Jesus redimiu o mundo, que o perdão dele é para o mundo, o sacrifício é para o mundo, não é para você, para ele, para o mundo. Redime até a natureza. Então ele vai e diz: não é isso que você veio? Você não veio buscar o mundo de volta? Então pronto. Para que ser humilhado, cuspido, apanhar, ser crucificado? Para que você passar por tudo isso? Para quê? Se você só prostrado uma única vez me adorar, eu te dou tudo de mão beijada. Você não precisa sofrer tudo isso. Você não precisa passar por tudo isso. Mas que humilhação! E você sabe? Esse foi o plano que o teu pai traçou para você. Eu sou melhor que o teu pai, porque comigo você não vai ter que passar nada disso. É só prostrado me adorar, eu já te dou. Jesus sabe o perigo que existe no atalho. Existe uma rota para o sucesso, e ela é longa, árdua, sofrida, doída, lágrima, chicote, abandono, humilhação, traição e um monte de tranqueira a mais. Mas essa é a rota que Deus traçou para nós. Aí vem alguém e diz: não precisa tudo isso. Para que sofrer? Para que? Não, vem aqui. Vem pelo mais fácil, só se prostra e eu livro você de tudo aquilo que você tem que passar. É claro, a Bíblia vai dizer que Jesus não aceita a proposta do diabo, porque o diabo diz: tudo isso eu te dou se prostrado me adorar. E Jesus responde: vai de Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ali ele rejeita a proposta. De quê? De ganhar o mundo de mão beijada. Olhe para mim, não existe mão beijada. A maioria das pessoas que são vítimas de golpe financeiro é porque são gananciosas. O golpista diz assim: me dá 100 mil reais aqui que eu vou te dar 10 mil de juro por mês. Ora, a poupança está 0,73 menos que 1. Aí a ganância, o olho: ganhar 10 conto por mês limpinho? Não vou pôr 100 não, vou pôr logo 500. Guti, a coisa bonitinha do papai. Cadê o bebezão do papai? Que tem um olho maior que a barriga e acredita em Papai Noel e o coelhinho da Páscoa. Quem cai em golpe é porque é ganancioso, que é fácil, não quer encarar o projeto, não quer encarar o esforço, a luta, não quer sofrer, que é fácil, ele quer o atalho. E quem é que está atrás da facilidade? O cramulhão.
fuja de facilidades. Olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa, só para você entender. Você nunca ouviu na sua vida. A Bíblia diz que quando Satã se tornou rei do mundo, imediatamente a natureza identificou o novo rei. E brotou pela primeira vez da terra espinho e abrolho. Antes da queda do homem, não existia praga, peste na terra, erva daninha, animal imundo. Tudo isso veio com o pecado. Na hora que o novo rei surgiu, a terra diz: temos um novo rei, vamos sinalizar quem é o novo rei. Então brotou da terra espinho. Sabe o que aconteceu? Satanás pegou os espinhos e fez uma coroa para si, e ele andava no mundo de coroa de espinho. Eu sou o rei. E o mundo sabia disso. Faltando poucas horas para ser crucificado, lá na Fortaleza Antônio, num tronco dessa altura onde eu já estive, no pátio da fortaleza, o soldado rasgava Jesus de chicote. Rasgava. Era sobre-humano aquilo, era demais. Nenhum de nós suportaria, ele rasgando. Aquela investida de Satanás para quê? Para que Jesus desista do plano, para que Jesus desista do propósito. Satanás estava vendo o que ninguém estava vendo, anjos ali do lado esperando uma ordem de comando. Mas ele permaneceu calado, gemendo, e o diabo tentando rasgar ele, amassar ele, matar ele, e ele não morre, porque ele é valente, é mudo, mas é valente, e ele vai apanhando. Quando o diabo vê, perdi, e o braço cansou, perdi. Então, ele tem que reconhecer que o mundo agora vai ter um novo rei. O que o soldado faz? Vai na roseira e faz uma coroa de espinho, coloca na cabeça de Jesus. Na história da humanidade, nunca ninguém foi crucificado com coroa de espinho, só ele. Quando colocou a coroa, você diz: para que isso? Que humilhação! Olha lá o que fizeram, para que essa coroa rasgando a cabeça dele? E você acha que isso era humilhação, mas não era, isso era um triunfo. Na hora que ele é coroado, é a mesma coisa do diabo dizer: eu perdi, está aqui a minha coroa para o novo rei, e agora o mundo tem um novo dono, um novo rei. Os anjos identificaram, os demônios identificaram. Primeira coisa que você tem que vigiar com as suas necessidades. Segunda coisa, tome cuidado com facilidade. Porque tudo que é fácil não presta. Repare você, eu não te conheço. Todas as vezes que você quebrou a cara, foi porque tinha alguma facilidade envolvida. Irmão, quando vier facilidade, já desconfia logo. E lembra dessa mensagem, diz: facilidade para o negócio que é difícil, não pode ter outro por trás disso, senão o diabo. Quando a proposta, o manjar, vier muito fácil, muito, você já fala: opa, nessa daí não cai mais. O barrigudinho pregou lá. Não vou nessa não. Deus está se antecedendo à ação do seu inimigo, dizendo: fique atento, facilidades virão nos próximos dias. Eu coloquei o meu espírito em você para você se lembrar das minhas palavras e saber como agir após isso. Não adorarás a outro Deus, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Nem só de pão vive o homem. Quando ele dá nem só de pão vive o homem, pum, uma paulada nas costas. O diabo colocou o rabo entre as pernas e foi embora? Não, ficou lá porque é cara de pau, é insistente. Me lembrei da piada de um irmão que não falava mal de ninguém na igreja. Sempre que tinha uma roda de gente falando mal, ele ficava quieto, não falava mal. Aí os irmãos perceberam que ele não falava mal e disseram assim: não, esse irmão não fala mal de ninguém, a gente tem que fazer ele falar mal de alguém, poxa. Aí alguém diz: vamos falar mal do diabo perto dele. Aí ele vai falar mal do diabo, não é possível. Aí começaram a meter o pau no diabo, né? E o irmão lá quieto. Eles se assustaram que ele não falou nada e disse assim: ô amigo,
E aí, o que você acha do diabo? Ele falou: rapaz, eu não sei de nada, a única coisa que eu sei é que o bicho trabalha pra caramba. Nem do diabo ele falou mal. Ou seja, na segunda, ele permanece, não vai embora. Ele é insistente. Se tem uma coisa que o seu inimigo não tem, é pressa. Quantas pessoas que você já viu dizendo assim: nunca mais eu saio da presença de Deus? Ficou 10 anos na presença de Deus, 15 anos, 20 anos. E agora? Finalzinho, está onde? Porque o inimigo não tem pressa. Por isso que salvação é uma constante. Todo dia você precisa estar salvo. Ninguém é salvo uma vez e diz: não, agora é para sempre, eu posso fazer o que eu quiser que eu já estou garantido. É uma batalha diária. É todo dia. É combater o bom combate até o final. Não é combater o bom combate no começo, não. É até o final. Quem quer que eu pare, diga amém. Deixa ela que ela é sincera. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Deu uma, não arredou. Deu duas, não arredou. Agora olha a astúcia. Na terceira ele olha e diz assim: peraí, ele me deu uma paulada, usou a Bíblia. Me deu outra paulada, usou a Bíblia. Aí o diabo pensou, falou: já sei. Levou Jesus a Jerusalém, no pináculo do templo, 34 metros de altura, e disse assim: pula daqui de cima, porque está escrito. Aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos, para que seu pé não tropece em pedra. Olha aí o diabo. Salmo 91, o mesmo que você abriu lá na porta da sua casa, chega a estar empoeirado, diz: agora a minha casa está protegida. Quem está citando o Salmo 91? O diabo. Pula porque está escrito. Ou seja, ele observou que Jesus pregou as duas vezes. Então ele diz: espera aí, agora quem vai pregar sou eu. E o cara de pau começa a pregar para Jesus. Pula porque está escrito. Irmão, uma vez eu fui numa igreja, tinha um obreiro lá, não sei o que ele era, um obreiro. Ele era muito santo pelo jeito dele, ele falava assim: paz do Senhor. Rapaz, eu me arrepiava tudo quando ele falava. Paz. Eu, paz, tinha até medo. Tinha medo de dar a mão para ele e dizer: não me toques, que eu ainda não subi ao Pai. Mas ele virou para mim e falou assim: o senhor sabia que eu li a Bíblia 58 vezes? Fiquei abismado, falei: poxa. Mas aquela vozinha veio no meu ouvido e dizia assim: pergunta para ele. Eu perguntei: o que está escrito em Deuteronômio 14, 26? Aí ele disse assim: não lembro agora. Sabe por quê? Olha para mim. Bíblia não foi feito para ler. Em nenhum momento Deus diz assim: leia a minha palavra. Bíblia foi feito para meditar. Aí Deus diz: medita na minha palavra de dia e de noite. Meditar não é ler, meditar é remoer na alma, é fazer com que o que está escrito no papel exista dentro de você. Olha o diabo citando o versículo da Bíblia. Irmão, eu completo esse ano 30 anos de ministério. Você imagina o que eu já vi nessa vida. Se tem uma coisa que eu não me impressiono é ver pregador dizendo assim: porque lá está escrito, está escrito, porque lá em mim está escrito. Irmão, a Bíblia não
foi feita para ser pregada sistematicamente. Uma vez eu estava dizendo assim, a Bíblia não fala nada de Deus. Nossa, quase que eu fui linchado. A Bíblia não fala nada de Deus. A Bíblia fala de homens que andaram com Deus. Porque a Bíblia tem um limite. E aquele que não tem limite não pode estar expresso aqui dentro. Deus é inexprimível. E a capacidade intelectual do ser humano não tem capaz de assimilar quem Ele é. Por isso que Ele é o mistério de todos os mistérios. Bendito seja o nome dEle. Então olha aqui, o diabo pregando para Jesus. Sabe por que Jesus não cai no que ele está pregando? É simples, porque o diabo está pregando aquilo que ele não vive. Ele está pregando aquilo que ele não acredita, mas está pregando. Pula porque está escrito. Se você pular, Deus vai mostrar para todo mundo ao seu redor que Ele é com você. Oh, tentação grande essa. Quem é que não quer esfregar na cara daquela vizinha fofoqueira que Deus é com você? Quem é que não quer esfregar na cara daquela pessoa que fez mal para você, que Deus te honrou? Todo mundo quer mostrar que Deus é com você. Aí você entra e diz: Deus, acaba logo com ela de uma vez por todas, para todo mundo saber que tu és Deus. Irmão, Deus não vai matar ninguém por causa de você, guti-guti. Não vai. Pelo contrário, pode ser até que essa pessoa seja salva e tenha mais a porção de Deus do que você. Pode até ser. Isso é possível. Então, aqueles que dizem: Deus precisa mostrar que Ele é comigo. Besteira. Você pode ser a pessoa que mais ora, que mais jejua, a mais santa da igreja. Eu te garanto, se você for ali na Anchieta e dizer: vou mostrar para todo mundo que Deus é comigo, quer ver? Vou atravessar a Anchieta. Irmão, o primeiro carro que vier vai fazer você dar mais cambalhota do que a Rebeca Andrade. Você vai ganhar todas as Olimpíadas, pelo menos umas 15 assim, você vai dar para cima. Aí, se salvar, vai dizer: oh, Deus nos socorreu ele. Oh, preste atenção, Deus não se mete em besteira. Não envolva Deus com bobagem. Estou sentindo a presença dele aqui. Se você pular do 10º andar, nenhum anjo vai te segurar e vai se esborrachar. Primeiro ele tenta em cima da necessidade. Segundo ele tenta em cima da facilidade. E a terceira ele vai tentar em cima de uma ação sem propósito. Todas as 3 tentações sugestivas. Irmão, se tem uma coisa poderosa, é sugestão. Você sabia disso? Já estava lá em casa, lá conversando com os filhos, com a esposa, mas porque da Adidas, né? Aquele tênis da Adidas, antigo. E daqui a pouco, irmão, eu abri o celular, o que apareceu para mim? O tênis da Adidas. Eu soltei o celular e falei: sai daqui, diabo. Ele estava ouvindo tudo. Qualquer coisa que você clicar agora aí na internet, se prepara para enxurrada. Porque a internet trabalha para sugerir. A sugestão. Sugestão tem poder, quer ver? Olha aqui para mim. Qual que é a rua mais movimentada aqui de São Bernardo? Qual que é? Marechal. Tem muita gente lá? Tá bom. Lotado lá na Marechal, né? Estou falando sobre sugestão. Está lotado na Marechal amanhã, não está? Está ou não? Você vai lá no meio do povo, sem falar nada, para e faz só isso aqui, ó. Fica lá 5 minutos na Marechal assim, ó. Em 5 minutos vai ter 100 pessoas ao seu redor, tudo olhando para o céu.
Poder da sugestão. Quando tiver 100 pessoas, você faz isso. Sai andando e vai embora. Sabe o que vai acontecer? As 100 pessoas vai sair andando e vai embora. Porque a nossa mente, ela abraça tudo que é sugestão. É por isso que você está perdendo essa guerra. Porque o diabo sopra e você abraça. Porque o diabo sugere o mal e você diz, está certo. Olha a sugestão dele. Você é o filho de Deus, mano. Eu sei quem é você. Os anjos sabem. É só você pular daqui 34 metros. Os anjos vão vir te salvar. Eu vou dizer uma coisa, se Jesus pulasse, ele morria. Ele ia perder a guerra. Deus não intervém. Sabe por quê? Porque Deus não intervém em ações sem propósito. Tudo que você fez irresponsavelmente, Deus não vai se meter. Tudo que você fez por sua conta, Deus não vai intervir. Ele vai deixar arrebentar tudo. Então a terceira coisa, quando a sugestão vier, você vai fazer duas perguntas para você. Primeiro, por que eu vou fazer isso? Segundo, para que eu vou fazer isso? O seu espírito vai te responder. Porque se for algo vindo de Deus, você vai ter a resposta por que você está fazendo e para que você está fazendo. Mas se não tiver resposta, não faça, porque o propósito é maior do que a circunstância. Recebe o que eu vou dizer. Você não precisa provar nada para ninguém. Não cai nessa bobeira de querer se justificar e de querer provar para os outros que Deus é com você, que você está certo. Muitas vezes você está certo e esse seu está certo está gerando uma guerra. Então, melhor do que você ter uma guerra é você ter paz. Melhor do que você ter razão é você ter paz. Perdeu a terceira. Porque Jesus respondeu, é verdade, isso que você está falando, mesmo sem viver, está escrito, é verdade. Mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então Satanás se retirou dele, até o momento oportuno. Ou seja, aqui está a descrição da maior batalha que tremeu esse mundo. Vencida por aquele que está aqui no nosso meio nessa noite. Fique de pé, eu quero orar com você. Põe a mão no seu peito, por favor. Pode? Olhe para mim. É verdade, não é? A maioria das batalhas é decidida aqui dentro. A maioria delas é aqui. E quantas você já perdeu? Talvez esteja perdendo agora. Mas Deus é tão bom que Ele te trouxe aqui nessa noite para te dar receita. Cuidado com as suas necessidades. Cuidado com uma vida sem propósito. E cuidado com facilidades. Viu, moça? Se você fizer o que esse seu namorado quer que você faça, ele vai te dar um chute. Porque tudo que é fácil não presta. Grava essa frase. Se é fácil, não presta. Existe um caminho traçado para você, e você não pode se acovardar. Caminhe pelo caminho que Deus traçou para a sua vida. Pode demorar mais, pode ser mais difícil, não importa.
O que importa é que quando você chegar lá, você vai permanecer. E ninguém vai roubar de você. Agora fecha os seus olhos. Porque Deus pode estar agora entrando na sua mente e te dando visões de coisas que precisam ser consertadas, de coisas que precisam ser ajustadas, assumidas, faladas. Que o Eterno está trabalhando agora em você. Com cada um de uma forma diferente. Bendito és tu, Eterno nosso Deus, Rei de todo o universo. A sua palavra dura para sempre. Baruch et Adonai Hamevorav Leolam Vaed. Baruch Shem Kavon Malchuto Leolam Vaed. Bendito seja o seu nome e o seu reino jamais terá fim. Fale com essa mulher agora, com este homem, que eles saiam daqui convencidos pelo teu Espírito, porque eu não posso fazer isso e ninguém pode. Que eles prestem atenção nesse resto de ano que falta, porque muita coisa vai ser decidida agora no final. Promessas que foram feitas no ano passado, que serão decididas agora no final, na reta de chegada. E agora na reta de chegada estamos mais debilitados, mais fracos, mais vulneráveis, com mais necessidades, mais frustrados. E o Senhor hoje desce aqui com essa palavra e diz para esse servo, para essa serva: ser forte e corajoso, falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Trilha o caminho que eu tracei. Não olha para a direita e nem para a esquerda. Não atenda sugestões. Seu inimigo está jogando dardos para colocar dúvida em você. Foi eu que te trouxe para cá, não tenha dúvida. Foi eu que te coloquei aqui, não tenha dúvida. Eu sou o Deus da certeza. Por isso hoje acalma o seu coração. Não tenha dúvida que eu vou entrar na sua casa. Não tenha dúvida que eu vou entrar no seu negócio. Não está perdido não. É só você traçar a rota. Não é para pular do pináculo. Não é para transformar a pedra em pão. Não é para se prostrar diante de nada, porque se prostrar é idolatria, mas é também um conceito. Não é só diante de uma imagem de escultura, mas é qualquer coisa que faça você se prostrar. Pode se prostrar diante de uma necessidade, pode se prostrar diante de uma dificuldade. Qualquer coisa que te coloque de joelho é idolatria. Somente ao Senhor teu Deus é que você pode se prostrar. E Ele está aqui nessa noite, dizendo: me entrega o teu coração e a tua vida, porque você já perdeu muita guerra, mas que bom que você chegou até aqui, porque agora eu vou começar a reversão. Agora eu vou começar a colocar as coisas no lugar. Tem promessa que foi feita no passado que não se cumpriu ainda, mas ainda está no prazo. O prazo não venceu. Por isso que eu te dou um sinal de alerta. O meu Espírito vai fazer você se lembrar de todas essas palavras. Amanhã mesmo essa guerra vai se acender. Essa semana essa guerra vai se armar. Mas eu já estou te forjando, te preparando. Deus santo e bendito, clemente e misericordioso, justo, compassivo e bom. Deus longânimo, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Mas é clemente e misericordioso, que abençoa até a 1000 gerações daqueles que te amam. Aqui estão os teus filhos,
Coisas grandes serão colocadas nas mãos deles. Mas eles têm que entender que o propósito é maior do que a necessidade e a circunstância. Não os deixe se prostrar diante de nada. Não os deixe cair na tentação de pedir para que o Senhor transforme pedra em pão. Não os deixe ter uma vida sem propósito, atendendo às necessidades da sua carne. Então, fortalece esse povo, esse exército. É o que eu te peço, para a glória do seu nome. Amém. Eu não sei, não te conheço. Se a pessoa que está do seu lado é alguém que você conhece. Se for, você dá um abraço. Se for estranho, você aperta a mão e diga: Deus nos disse, vamos vencer essa guerra. Quantos podem aplaudir ao Senhor nessa noite? Se assente aí um pouco, se assente aí um pouco. Deixa eu lhe contar uma história rápida. Poucos dias atrás, judeus do mundo inteiro, celebraram o dia mais santo do calendário bíblico. O dia de Yom Kippur exige dos judeus um jejum de 25 horas, de oração durante 25 horas. É o dia mais importante do calendário. Mas óbvio, incrivelmente, essa mitzvah, esse mandamento, não estava escrito pelo dedo de Deus. Ele surgiu de uma circunstância gravíssima, permissiva de Deus. Por quê? Preste atenção. A nação chega no pé da montanha. Eram 5 milhões de pessoas. Moisés olha para o povo e diz: vocês me esperam aqui, eu vou subir a montanha. Com 2 pedras de safira azul, o ancião subiu a uma montanha que demora 5 horas para subir de pé. Ele tinha 80 anos. Quando ele subiu para entregar as tábuas para os anjos intermediários levarem para Deus e escrever os mandamentos com o seu dedo, nesse inteirinho, após de Moisés receber aquela glória que era a palavra, preste atenção no que Deus vai dizer. Deus diz assim: Moisés, desce, porque o teu povo que tu fizeste sair da terra do Egito construiu para si uma imagem de idolatria, um bezerro de ouro. Olha isso. Desce, porque eu vou matar todos eles. Vamos abrir um parênteses. Quando você lê esse texto, dá a impressão que Deus está jogando a responsa para Moisés. Ele disse: o povo que tu fizeste sair. Mas espera aí, quem foi que enviou as pragas? Quem foi que disse: vai lá porque eu vou libertar o povo? Quem foi? Deus. Então quem tirou o povo de Israel de lá foi Deus. Mas o texto de 32 de Êxodo, Deus está falando o povo que você tirou da terra do Egito. Parece que Deus ele está fugindo da sua responsabilidade. Os nossos sábios dizem que Deus não estava se referindo ao povo de Israel. Não estava. O povo estava se referindo aos povos de outras nações que eram escravos junto com Israel
e que depois que viram os milagres, toda aquela glória, chegaram em Moisés e disseram: leva a gente com vocês, nós estamos emocionados, nós queremos ir junto com vocês para conhecer esse Deus. Nós dizemos isso aí lá em São Paulo, era um embalo. Já viu pessoas que fazem coisas por emoção? Já viu pessoas que fazem coisas só no momento, que não tem depois uma responsabilidade com o que fez? Quando esse povo ímpio que estava lá, que também era escravo, chegou em Moisés e disse: deixa a gente ir com vocês. Os sábios dizem que Moisés vai até Deus e pede permissão para esses ímpios ir junto com eles. Deus disse: ó, Moisés, o negócio é o seguinte, hein? Lá na frente o pau vai quebrar, que esse povo não é firme não. E Moisés disse: não, eles são firmes sim. Olha lá, eles choram, olha lá, eles cantam, olha lá, eles são firmes, pode acreditar. E Deus falou: tá bom. Você conhece o homem da boca para fora, eu conheço por dentro. Esse povo não está firme não. Moisés falou: não, deixa eles ir, por favor, eles vão se converter no caminho. Deus disse: tá bom. Quando Moisés desaparece, esse povo cerca Arão e diz: Moisés foi embora, pode fazer um Deus para substituir ele. Não foi Israel que disse para Arão fazer o bezerro, mas foram os ímpios que Moisés pediu para Deus deixar ir junto. Cuidado com aqueles que você está pedindo para Deus permitir caminhar com você. Não se deixe levar por aparência, porque na hora do sacode é que a gente vê quem é mesmo e quem não é. Tem muito nego na hora do bem bom que está aqui, ó, mas na hora que arrocha, é o primeiro a pular e saindo falando mal, metendo pau, arrebentando com tudo. São fazedores de bezerro. Eles já faziam bezerro lá no Egito, só que lá no Egito eles faziam de pedra grande, de madeira, boi grande. Agora eles estão num lugar onde não dá para fazer de pedra, onde não dá para fazer de madeira, mas eles são tão idólatras que eles pegam o dinheiro deles e dizem: está aqui, Arão, faz com o nosso ouro. Arão ficou chocado, sabe por quê? Porque eles não aparentavam que tinha ouro. Por que não? Porque eles tinham medo de Deus pedir. Eles tinham medo de Deus pedir o ouro deles. Eles não tinham disposição para dar ouro para Deus, mas para o diabo a disposição era grande. Com todo respeito, não é o caso de vocês, mas lá na minha terra está cheio de fazedor de bezerro dentro de igreja. Cheio. Que gosta de ver Deus mandando praga, arrebentando com todo. Isso aí é Deus, isso aí é Deus. Mas na hora que Deus leva para o pé da montanha, ele esconde o ouro. Aí Deus se esconde dele, aí ele vai e apresenta o ouro. Porque quando é para Deus a gente esconde, mas quando é para ir passar férias no final do ano, comprar carro zero, fazer isso, aquilo, é com nós mesmos. Ainda a gente não tendo, a gente dá o nosso jeito para fazer. Olhe para mim, não se distraia. Deus não te chamou para ser fazedor de bezerro de ouro. Deus falou para Moisés: desce e mata todos. Os fiéis não se misturaram não, fizeram um bezerro. Foi um garrotezinho de 34 quilos. 34 quilos de ouro. 1 grama de ouro, R$500. 1 quilo, quanto? 500 mil. 34 vezes 500, quanto? Não sabe? Não? Nem eu. 17. Tá certo, 17. 17 milhões para fazer o bezerro de ouro. 17. Apareceu do nada assim, ó, estava tudo mocosado, tudo escondido, Deus.
Deram jeito. Deus falou: desce lá e mata eles. Todos morreram à espada. Preste atenção. Moisés quebrou o decálogo em cima do bezerro. Deus permitiu a circunstância. Grave isso: Deus permitiu a circunstância. Perdoou a nação e surgiu Yom Kippur. Quando Moisés sobe de novo para as segundas tábuas, teve que refazer. Deus colocou o mandamento do Yom Kippur nela, porque não estava na primeira. O Yom Kippur surgiu da circunstância. É a maior celebração. Então as maiores vitórias, os maiores triunfos surgem das circunstâncias e da permissão de Deus. Sabe o que eles fizeram com o ouro do bezerro? Não sabe? O ouro do bezerro foi derretido e jogado em água corrente, porque não servia para Deus. Ele subiu de novo e Deus disse: agora desce e fala para o povo que eu quero fazer a tampa do propiciatório da Arca da Aliança. Ela deve pesar 68 quilos, o dobro do bezerro. Moisés olhou: mas como é que o povo vai aparecer com 68 quilos? Deus disse: vai lá e pede para eles. E quando Moisés disse: vamos fazer a tampa do propiciatório com 2 querubins alados, um no meio, um de frente para o outro, Deus disse que ele vai vir no meio do ouro santo do povo e vai falar com a gente. O povo diz: Deus vai falar? Sim, vai. Vai ser o altar onde Deus vai falar? Sim, vai. Então está aqui o nosso ouro. Eu encerro dizendo: não existe 0 a 0 no mundo espiritual e nem coluna do meio. Eu não sou do diabo, mas também não sou de Deus. Não existe isso não. Se não é de um, automaticamente é do outro. Acabou. O que você não dá para Deus, automaticamente você vai dar para o bezerro. Era do altar que saía a voz de Deus. Eu vou lhe dizer: de onde foi que saiu a voz de Deus hoje? Do altar, não é? Então pega a sua oferta e pega o seu dízimo, para você trazer para o altar de Deus.